João costumava dormir bastante, então já estava acostumado com sonhos e alucinações noturnas. A única vez que realmente ficou apavorado foi em uma noite que tinha ido dormir sozinho em casa. No meio da noite, ele acordou subitamente, mas ainda meio grogue de sono. Parecia que podia ouvir vozes sussurrando ao fundo. João pensou que deviam ser o rádio do vizinho ou algo do tipo. Virou-se na cama para tentar voltar a dormir e foi quando sentiu. Havia claramente alguém deitado ao lado dele na cama. O colchão cedia sob o peso e ele podia ouvir a respiração e roncos ritmados. Entrou em pânico total. Morava sozinho. Não poderia ter ninguém na cama com ele. O coração de João disparou e ele ficou paralisado de medo. A coisa ao seu lado se mexeu e soltou um longo suspiro. Reunindo toda a coragem, João pulou da cama e acendeu as luzes. Ele revirou o quarto inteiro e verificou embaixo da cama e no closet. Não havia ninguém. Mas podia jurar que ouvia uma respiração além da própria. Apagou as luzes e voltou tremendo para a cama, mas não conseguiu dormir. Ficou acordado o resto da noite com medo de que, se fechasse os olhos, aquela entidade misteriosa voltaria para o lugar ao seu lado na cama. Demorou muito tempo para conseguir dormir tranquilo novamente depois daquela noite. Marcos mora com a irmã, Clara, em uma casa de 2 andares, um tipo de casa mãe-filha com 2 cozinhas. Clara fica com o andar de baixo e Marcos com o de cima. Clara não está em casa com frequência, pois passa muito tempo na casa do namorado, Daniel, que mora a uns 30 quilômetros dali. Como Marcos disse, ele tem 30 anos. Não deveria se assustar em ficar sozinho em casa, mas às vezes isso realmente o apavora. Isso aconteceu em uma noite em que ele estava sozinho na sala, assistindo a um filme de terror. A parte da casa dele tem planta aberta, de modo que a sala de jantar e a cozinha formam um grande espaço. O sofá dele fica no meio desse espaço, então quando Marcos assiste TV no sofá, suas costas ficam viradas para uma grande parte do cômodo atrás dele. Então, para alguém que se assusta facilmente, não é o lugar mais confortável para se sentar sozinho assistindo a um filme de terror. Marcos admitiu que, enquanto assistia no quarto escuro iluminado apenas pela luz da TV, ficava olhando por cima do ombro com frequência. Ele gosta de pensar que não é o único homem de 30 anos que faz isso. Depois do filme, escovou os dentes, apagou todas as luzes da casa e foi dormir. O sono dele durou cerca de 2 horas. Acordou por volta de 1h da manhã e não tinha certeza do motivo. Então ouviu uma voz no andar de baixo, parecia ser de Clara. Soava como se ela estivesse dentro de casa, não como se estivesse batendo na porta chamando por ele. Mesmo assim, Marcos sabia que era a voz da irmã. Não entendeu o que ela gritava, mas ainda estava grogue sem raciocinar direito. Só pensou que devia ser ela o chamando ou brigando com Daniel. Levantou da cama e foi pelo corredor escuro. Acendeu a luz do corredor e desceu as escadas. Ouviu novamente a voz de Clara vindo do andar de baixo. Agora conseguiu entender que ela dizia o nome dele. Desceu chamando por ela, perguntando o que aconteceu. Marcos procurou pelo interruptor no hall de entrada do andar de baixo, mas não encontrou. Não estava mentindo quando disse que estava completamente grogue. Andou pelo pequeno corredor em direção à cozinha da irmã, procurando algum interruptor para acender a luz. Acendeu a luz da cozinha, iluminando o pequeno apartamento dela, incluindo a sala. A luz começou fraca e foi clareando, mas ainda assim ele viu que não havia ninguém lá embaixo, nem Clara nem Daniel. Foi até o quarto dela, mas também estava vazio. Gritou bem alto chamando por Clara uma vez, ninguém respondeu. Logo depois que gritou,
ouviu algo cair no chão do quarto dela, e ele tinha acabado de verificar que estava vazio. Voltou correndo pelas escadas como uma criancinha e foi para a cama dele, onde estava o celular. Tentou ligar para Clara algumas vezes, mas ela não atendeu. Ficou trancado no quarto imaginando se tinha alucinado tudo aquilo. Eventualmente adormeceu e na manhã seguinte acordou com uma mensagem de Clara perguntando por que ele tinha ligado para ela a 1h da manhã. Perguntou se ela tinha estado em casa naquela noite e ela disse que não, que estava na casa de Daniel. Desceu até o quarto dela para ver o que poderia ter caído no chão, mas não havia nenhum objeto caído que pudesse ter feito aquele barulho. Só pode concluir que alucinou tudo o que ouviu aquela noite. Mas é o que Marcos quer acreditar, porque a alternativa seria muito mais horrível. Nunca alucinou nem teve nenhum distúrbio do sono. Então o quão vívida foi a voz de Clara e aquele som no quarto dela realmente o apavoram. Reinaldo tinha acordado no seu dormitório universitário. Era uma noite de tempestade, por volta das 4 da manhã, e ainda reinava uma escuridão profunda, embora houvesse uma luz alaranjada proveniente de um poste lá fora. A janela ao pé da cama dele estava aberta, balançando com o vento. Levantou-se para fechá-la e cambaleou de volta para a cama, deitando-se do lado direito, voltado para a parede, com os olhos fechados. Tudo começou com alucinações táteis. Ele sentiu como se um par de mãos levemente úmidas, com dedos grossos, acariciasse suavemente o seu rosto, em particular os lábios, olhos e ouvidos, e cutucasse a sua boca. Eventualmente, esta sensação deu lugar a alfinetadas e pontadas por todo o corpo dele, e sentiu muito frio e formigamento, como se estivesse eletrificado ou coberto por choques estáticos. Ao mesmo tempo, um zumbido forte começou nos ouvidos dele, muito alto e num tom uniforme. Foi nesse momento que teve a sensação de que havia mais alguém no quarto, muito perto dele. Reinaldo conseguiu abrir os olhos e sentiu um peso pressionando o lado esquerdo das costelas e do ombro. A luz da rua estava bloqueada por uma sombra, e ele percebeu que a sombra tinha uma forma sólida, uma criatura atarracada, com feições e garras de gato, embora com aparência humanoide compacta. Mídia cerca de 1 metro ou 1,5 metros de altura, sentada em cima dele. Tinha orelhas pontudas e olhos amarelo claros, sem pupilas. Reinaldo não conseguia distinguir o rosto além do contorno e dos olhos brilhantes. Ele sabia que era algum tipo de força demoníaca e tentou gritar. Sentiu o ar saindo da garganta, mas ouviu apenas um gemido fraco. Não soube quanto tempo isso durou, mas eventualmente a aparição desapareceu e ele conseguiu se mexer. Levantou-se e acendeu a luz de cabeceira, ficando sentado até o amanhecer. Márcia tinha experimentado episódios de paralisia do sono ao longo de toda a sua vida. Ela costumava ouvir vozes, às vezes incompreensíveis, mas sempre assustadoras e ameaçadoras. Sempre era a voz de uma mulher. Quando criança, Márcia estava convencida de que uma bruxa morava no seu quarto. Ela tinha a sensação de que havia alguém no quarto com ela, mas não conseguia vê-lo e não conseguia se mexer. Certa vez teve a sensação de alguém se deitando na cama ao seu lado e a empurrando, o que foi muito assustador. Muitas vezes Márcia sentia uma estranha sensação de formigamento por todo o corpo e um zumbido nos ouvidos, o que era horrível. Sempre atribuiu esses episódios a pesadelos, até que, há alguns anos, leu sobre paralisia do sono e percebeu que era isso que estava acontecendo com ela. Um dos episódios mais marcantes que Márcia teve foi quando tinha 12 anos. Ela tinha ido dormir como de costume e, no meio da noite, acordou paralisada na cama. Começou a ouvir uma voz feminina e sinistra, sussurrando palavras incompreensíveis bem perto do seu ouvido. Márcia tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Sentiu seu corpo todo formigando e um zumbido alto começou em seus ouvidos. Então, a voz sinistra disse bem alto: "Agora você é minha." Márcia tentou se debater, mas seu corpo estava completamente paralisado.
De repente, sentiu um peso afundando o colchão ao seu lado e algo se deitando bem junto dela. Sentiu uma respiração gelada em seu pescoço. Márcia tentou gritar de novo, em completo desespero, mas nenhum som saía. Ela só conseguia chorar, até que depois do que pareceu uma eternidade, o episódio passou e ela conseguiu se mexer novamente. Márcia levantou tremendo e acendeu a luz. Mas, claro, não havia ninguém mais no quarto com ela. Ainda assim, aquela experiência a assombrou por muito tempo. Somente anos mais tarde, ao ler sobre paralisia do sono, é que entendeu o que havia acontecido. Almost everyone in their lifetime will experience sleep paralysis. I was pressed down into the mattress. And then I saw it. As real as you're sitting there. What did you see? Mommy? Who hurt Daddy? If these are hallucinations, Kate, then how come we all see her? Mara is real, and she's killed before. She marks you first, then she kills you? You will die. Stay awake. Stay awake. Stay awake.